minhas irmãs, meus irmãos, paz e bem. Perdoar é uma decisão. Deus, Ele é o próprio perdão. Quando Jesus foi perguntado, né, quantas vezes se devia perdoar, Jesus diz sempre. Né? Sempre se deve perdoar. Né? 7 vezes ou 70 vezes. Né? Jesus diz assim, eu digo não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, porque deve se perdoar sempre. E o perdão é uma decisão, né? Uma decisão que cada um toma, né? De querer viver carregando um peso, um fardo, né? De mágoa, de ressentimento, ou então se você quer ser livre, né? O perdão gera a liberdade. Né? Quando nós perdoamos, nós nos tornamos livres. Né? O peso do pecado, a carga de uma mágoa, de um ressentimento tirado das nossas costas, nos faz leve, nos faz livres. Né? E neste período quaresmal em que nós estamos, nós somos chamados a exercitar o perdão, porque é perdoando que se é perdoado. Né? Então nós vamos muitas vezes procurar a reconciliação, procurar estar em sintonia com aquilo que Deus quer de nós, né? Nos voltar para Ele, nos convertendo, nos reconciliando, pedindo perdão dos nossos pecados. Mas é preciso que nós perdoemos também, porque é perdoando que se é perdoado, né? Dando, né? Que se recebe, né? São Francisco já vai recordar isso, né? E a oração do Pai Nosso é justamente uma leitura daquilo que Deus espera de nós, né? Então nós queremos o perdão de Deus, peçamos sim esse perdão, mas ofereçamos também o perdão, porque é perdoando que se é perdoado, né? E é uma decisão pessoal, né? De cada um e de cada um. Então o Evangelho que nos é proposto para hoje nos diz assim: naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos seus pés e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Né? O perdão, né, é uma decisão pessoal, né, de cada um. Você é que decide perdoar. Você é que vai decidir se você vai querer carregar esse fardo pesado de ressentimento, de mágoa, né, que muitas vezes fere o coração. Quando se perdoa, aí você está apto para receber o perdão de Deus. Eu não posso querer de Deus aquilo que eu não sou capaz de dar, né? Então, eu peço perdão. Agora, se eu não sou capaz de perdoar,
como é que eu serei perdoado, né? Então, a história que Jesus conta, né, a parábola que Jesus conta hoje, a partir daquela pergunta, quantas vezes eu devo perdoar o irmão que pecar contra mim? 7 vezes? Jesus disse, eu não te digo somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, perdoar sempre, né? Aí Jesus conta esta parábola, né, que nós acabamos de ouvir, né? O homem que foi perdoado pelo seu patrão, mas que não foi capaz de perdoar o seu companheiro que lhe devia uma pequena quantia, né? O patrão, indignado, o chama de perverso, de enganador, né? Por quê? Ele foi perdoado, né? Por que tu não fez a mesma coisa que eu fiz contigo, com o teu irmão, né? Então, Deus nos tratará conforme nós tratamos os outros, né? Então, se nós formos capazes de perdoar, Deus vai nos perdoar. Agora, se nós não formos capazes de perdoar, não tem motivo para que nós recebamos o perdão de Deus. Por isso, é perdoando que se é perdoado, né? É dando que se recebe, né? É buscando, né, que nós vamos encontrar, né? Então, que nós vivamos essa experiência do perdão no cotidiano da nossa vida, né? Toda hora, todo instante, cada dia, cada momento, nós somos chamados a perdoar uns aos outros, né? Porque nós somos ofendidos, nós ofendemos, então é uma reciprocidade. Eu perdoo, eu sou perdoado, e aí a gente vai viver na graça de Deus, no amor de Deus, né? Então, que este período quaresmal seja um período propício para vivermos essa experiência do perdão, porque nós vamos buscar a Deus na reconciliação, na penitência, mas aí é preciso que nós perdoemos uns aos outros e perdoemos de coração. Não existe aquela história, eu perdoei, mas não esqueci, né? Perdoe, esqueça, releve e vivamos na gratuidade do amor de Deus, vivamos na graça de Deus. Ele assim nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.